Programação na TV, hoje dando uma atenção muito especial ao Movimento Nacional dos Médicos. Para as considerações finais, Dr. Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, que se faz acompanhar da sua assessora de comunicação, Emanuele Feitosa, do motora do município, nosso querido Oswaldo Pereira, muito simpático, aqui conosco ao vivo no estúdio da Band. Doutor Mário, à vontade para colocar alguma coisa mais que porventura gostaria de colocar e que a gente não pôde cutucar, não pôde perguntar. Eu aproveitaria para dizer o seguinte, Nonato, o movimento médico sindical aqui do Amazonas já há algum tempo vem fazendo reivindicações não só a favor da categoria, mas por uma saúde de qualidade para o povo do Amazonas e principalmente para o povo do interior. Nós queremos encontrar soluções para esse problema. Te dizer com muita certeza de que se não temos mais profissionais no interior, é porque falta realmente uma política pública para fixar, para levar esse profissional para o interior, para que ele se dedique e cumpra o seu papel social também nas localidades mais longínquas, né? E por isso já há algum tempo a gente vem preconizando, a gente vem tentando convencer as autoridades, né? Temos um bom relacionamento com o doutor Alecrim, com o doutor Evandro, né? De que a gente tem que discutir essas questões de uma forma técnica, sem nenhum rancor pessoal, sem nenhuma disputa, mas na busca de encontrar a solução do problema. O problema é oferecer saúde de qualidade, tanto na capital, tanto no interior. Acho que essa importação de médicos é um risco à saúde da população de forma desregrada, né? Precisa se colocar, e nós temos soluções aqui. Hoje o Brasil tem 400 mil médicos. O Amazonas está formando 300 médicos em média por ano, entendeu? Ou um pouco mais até. E com isso, se houver uma boa política, com muito pouco tempo, todos esses postos de trabalho poderão estar sendo ocupados e levando saúde e qualidade à população. É esse nosso desejo, esperamos que possamos contribuir com o Estado, com os municípios, nesse debate. Estamos propondo para outubro, setembro ou outubro, um grande congresso de saúde do interior e fronteiras, né? Com a adesão do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira e da Federação Nacional dos Médicos. Inclusive o presidente da federação deverá estar aqui em Manaus para conversar com o doutor Alecrim, nos ajudando no dia 12, né? Enfim, nós temos procurado, inclusive, o Comando Militar para discutir essa questão. Eles têm a experiência de manter serviços de saúde, como os hospitais de guarnição, de Tabatinga, de São Gabriel. É difícil, realmente, até para eles, em que o pessoal militar está ali sob uma relação rígida, numa relação militar, e mesmo assim eles também têm dificuldades, né? Então, doutor, o problema é complexo. Correto. Em 30 segundinhos, tempo em televisão é tudo, está tão agradável e tão bom o papo, né? Há realmente um risco de paralisação geral da categoria médica no Brasil? Infelizmente há, né? Nós estivemos em São Paulo, a decisão de que se realmente a presidente Dilma baixar a MP, né, a medida provisória de importar os médicos sem o revalida, o movimento médico vai deflagrar uma greve nacional e aqui no Amazonas, infelizmente, já estamos com indicativo de greve independente da greve nacional, porque nós estamos já há 1 ano e meio aguardando o cumprimento de alguns acordos da greve de 2012, janeiro, fevereiro. Ok. Doutor Mário Viana, foi um prazer recebê-lo conosco, tá certo? No desdobramento do movimento, enfim, nos dias futuros, nós estaremos aqui às ordens sempre e quem sabe possa voltar a convidá-lo, o que será um prazer para nós. O tema é importante, merece o nosso maior respeito, o respeito de toda a sociedade e o programa estará sempre atento ao movimento nacional dos médicos. Muito obrigado pela sua presença. Ficamos à sua disposição. Muito bem. Bom, nós vamos então direto agora para a palavra do Estado, tá bem? Nós estivemos com o doutor Wilson Alecrim, eu até convido o doutor Mário Viana para em off, né? Lá, não dá para debater com o entrevistado, né? No telão, vamos dar uma olhada. Tá certo? Mas é importante que o Sindicato dos Médicos saiba, e os médicos como um todo, da posição do secretário Wilson Alecrim acerca de uma série de perguntas que fizemos, algumas delas inclusive, isso foi dito ao secretário,
sugeridas pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. Então vamos aqui no telão. A primeira pergunta que nós fizemos ao Dr. Wilson Alecrim, que nos recebeu com muita prestimosidade, como sempre, muito elegante, né, e muito cavalheiro, foi a seguinte: como é que ele vê, né, o movimento nacional dos médicos? Na tela. Eu quero inicialmente cumprimentar o meu amigo Nonato Oliveira pelo seu brilhante e importante programa para a sociedade manauara e amazonense, e com certeza que já vem e vai contribuir muito mais para que nós tenhamos informações adequadas, corretas sobre os interesses sociais como um todo. Quero dizer de que o movimento dos médicos que está acontecendo no país inteiro, inclusive aqui em Manaus, ele está na contextualização de todos os movimentos sociais pelos quais nós passamos e estamos assistindo e vendo no país. Sendo que, no caso específico dos médicos, existem algumas demandas que estão relacionadas, eu creio que eles, como parte integrante do contexto social e econômico do país, também se movimentam, e a nós, enquanto gestores, cumpre observar, discutir, dialogar e entender, na realidade, o que a população, através dos seus vários segmentos, no caso específico do que comentamos hoje aqui dos médicos, está a demandar das políticas públicas de saúde. Porque nós trabalhamos num sistema onde nós temos a parte municipal, a parte estadual e a parte federal. Então é preciso de que esse conjunto também seja trabalhado e entendido na busca das demandas e das soluções que devem ser apresentadas. Ok, a segunda pergunta que eu fiz ao Dr. Wilson Alecrim foi como é que fica o médico, Dr. Wilson Alecrim, investido na função de secretário de saúde, tendo que dar respostas como representante do Estado aos anseios da sua categoria. Ele respondeu dessa maneira. Eu, como médico e como professor também, formador de médicos, não tenho nenhuma restrição na discussão, no debate, no diálogo com a categoria. Acredito de que essa é uma parte importante para que haja e ocorra o entendimento. Acredito de que todas as profissões, o bom profissional é aquele que adquiriu, acumulou conhecimentos e associa na sua prática e na prática médica. Isso é indispensável, ter conhecimento, competência e uma dose significativa de humanidade. O médico não trata com poste, com árvores, com qualquer outra estrutura semelhante. Ele trata com seres humanos. E toda vez que ele tem um paciente, além daquele paciente, tem a sua família, tem os seus amigos, que fazem parte da contextualização do que está ocorrendo com aquela pessoa. Eu sempre procurei, durante minhas aulas, falar sobre isso, dar exemplos, inclusive, de que o bom médico não é aquele que recebe expressão adjetiva da família ou do paciente, de que ele atua como se fosse um cavalo, por exemplo. Ou seja, essa é uma adjetivação que não cabe no médico. O bom médico é aquele que tem conhecimento, tem competência, é capaz de ouvir, encaminhar, entender o trabalho que deve ser feito em relação ao problema do paciente. Fiz mais uma pergunta ao Dr. Wilson Alecrim sobre a questão do plano de carreiras, né? A PEC apresentada pelo deputado Luiz Castro, a PEC 02, que prevê, né, um salário de 18 mil inicial na carreira do médico, no interior, e depois o médico vem para a capital. Esse plano de carreira proposto pelo deputado Luiz Castro, ele se baseia no mesmo plano de carreira dos juízes, tá certo? E perguntei também qual é o peso, né, a importância do salário na questão da permanência do médico no interior do Amazonas. Eu venho do movimento de criação do SUS, desde a época da reforma sanitária,
fui fundador do Sindicato dos Médicos, militante da rua também, por melhores condições de saúde, e lutamos para que nós tivéssemos no país um sistema que desse cobertura universal, que não discriminasse mais. Eu ainda tenho guardado na memória coisas que me são extremamente fortes do que acontecia antes do SUS. Por exemplo, chegava num pronto-socorro, só era atendido quem tinha carteira do INAMPS. Hoje isso não existe no SUS. Existiam hospitais como as Santas Casas que me deixavam extremamente constrangido. Existia uma ala dos indigentes. Isso não existe no SUS mais hoje. Ou seja, embora não exista tudo que nós precisamos e queremos, mas algumas coisas que maculavam socialmente a cidadania de qualquer pessoa foram abolidas com o SUS. O que nós precisamos e queremos é de que o SUS tenha e ofereça à população o que é a necessidade, o desejo e a vontade para que possa ser atendida adequada e dignamente. Isso não depende exclusivamente de uma política do governo estadual. O grande arrecadador de impostos no país não é o governo estadual, é o governo federal. Hoje, aqui no Amazonas, de cada R$100 gastos com saúde, o governo do estado aporta 79. O governo federal, apenas R$21 para a saúde. Nós trabalhamos aqui num sistema que o estado tem a responsabilidade por mais 62 hospitais fora de Manaus, para que haja assistência no interior do estado. Com relação à discussão se salário é ou não é uma condicionante para o médico estar presente em um determinado lugar, eu acredito que pode fazer parte disso, porque todo trabalhador precisa ter o seu trabalho bem remunerado, não é só o médico, é todo trabalhador precisa ter o seu trabalho bem remunerado. Agora, há de se discutir também de que nós temos problemas de médicos em muitos locais do interior, não só do Amazonas, como do Brasil inteiro, porque não fomos capazes de formar médicos em quantidade suficiente para ocupar todos os postos. Na atenção primária em saúde, no ano de 2000, o Brasil tinha 10 mil equipes de saúde de família no país inteiro. Hoje elas são 38 mil, 12 anos depois. E nós não fomos capazes de formar médicos em quantidade suficiente e especializados para cuidar desse programa. Então, hoje tem que se buscar rumos, correções. Eu acredito que o governo do estado está adotando uma política junto à UEA, no sentido de que o médico formado pela UEA tenha obrigatoriedade de dar uma contribuição nos hospitais do interior do estado, nos municípios do interior do estado. A UFAM já tem autorização para criar um curso de medicina em Quari, no qual o governo do estado deverá apoiar e atender às necessidades no que diz respeito ao estágio hospitalar. Nós recebemos determinação do governador para ir trabalhando a parte de equipamentos e de recursos humanos do hospital junto com a prefeitura e a Secretaria Municipal para essa finalidade. Então, eu vejo, no contexto geral, essa parte funcionando de que o salário é importante, mas ele não deva ser o único demandante. Nós temos acompanhado aí um esforço muito grande do governo, da Secretaria de Saúde, do Estado, do município, para a questão de acelerar, de dar celeridade ao atendimento, né, nas unidades de urgência e emergência, né, principalmente da capital. Mas a gente sabe que o problema de superlotação continua sendo um fato indesmentível. E nós perguntamos o porquê ao secretário Wilson Alecrim. O estado do Amazonas, diferente de outros estados brasileiros, tem sob sua gestão a quase totalidade dos leitos do estado. Por exemplo, em Manaus nós temos 7 maternidades, 6 delas têm gestão estadual e uma municipal. Nós fazemos a gestão das nossas unidades dentro do que é o organograma de cada uma delas, ou seja, para que possa cada pessoa que está no seu local desempenhar a sua função. Por exemplo, o Hospital 28 de Agosto tem uma diretora clínica, o Hospital João Lúcio tem uma diretora clínica, ou seja, as grandes unidades todas têm. E o estado do Amazonas também fora São Paulo,
é o único estado que criou o sistema fundacional para a atenção à saúde. Nós temos 6 fundações de saúde, estamos na criação da 7ª, que será a Fundação do Coração Dona Francisca Mendes, que vai absorver todas as atividades do Francisca Mendes. Então nós temos, por exemplo, tudo que é de medicina tropical, tem a Fundação de Medicina Tropical, de câncer na Fundação SECOM, de sangue e hemoderivados na Fundação Hemoan, de dermatologia no Alfredo da Mata, de ortopedia geral no Adriano Jorge, da vigilância em saúde com a Fundação de Vigilância em Saúde, que é a nossa FVS. Fomos que essas fundações são instituições altamente competentes e especializadas e serviram de modelo para ir melhorando o que nós temos nas outras instituições de saúde. Não poderíamos deixar de perguntar do secretário de Estado de Saúde, doutor Wilson Alegrim, a questão dos médicos estrangeiros, né, da presença, da contratação de médicos estrangeiros no interior do Amazonas. E ele nos respondeu dessa maneira. É importante que seja esclarecido à sociedade amazonense de que o governo do estado do Amazonas não contrata médicos sem registro no Conselho Regional de Medicina. Para nós, dentre os documentos para a porta de entrada de contratação, é de que o médico tenha o registro do Conselho Regional de Medicina, em respeito ao Conselho, em respeito aos pacientes e em respeito ao exercício da medicina. Ou seja, se existem médicos estrangeiros trabalhando no interior do Amazonas, eles não fazem parte do quadro da Secretaria de Saúde do Estado. Nós primamos, na realidade, de que o médico possa ter o registro e, a partir daí, demonstrar o seu trabalho pela sua competência e pela sua dedicação. Outra pergunta que fizemos foi em cima da questão das cooperativas, né, tão contestada pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas, né, sobre a importância das cooperativas, né, que, aliás, atuam em praticamente 100%, né, da rede pública do Estado. Doutor Wilson Alecrim nos respondeu dessa maneira. Sempre que eu me refiro às cooperativas, eu faço com o maior respeito. Primeiro porque, graças às cooperativas, nós somos, em Manaus, capazes de manter os médicos plantonistas presencialmente em todas as nossas unidades, onde há necessidade do médico plantonista. E por quê? Porque na cooperativa o médico não tem limitação da carga horária de trabalho dele. Se eu contratar um médico pelo regime estatutário, e nós temos quase 1.400 contratados no estado do Amazonas, no regime estatutário, ele poderá trabalhar no máximo 40 horas por semana, que são 160 horas por mês, e 160 por semana e 640 por mês. Não mais do que isso, porque extrapola, na realidade, o que é o regime contratual dele. Com as cooperativas, eles podem, em regime de plantão, dar mais plantões. E com isso nós mantemos a rede. Por exemplo, até bem pouco tempo, e esse bem pouco tempo é questão de meses, o único setor que tinha médico neurocirurgião de presença e em números suficientes era o Estado com o Hospital João Lúcio. Hoje, o único setor de saúde do Estado que tem médicos especializados em cirurgia buco-maxilofacial e odontólogos é o Estado com o João Lúcio. O único hospital, o único setor de atenção à saúde no Estado que tem médico presencial para corrigir problemas graves de acidente da parte vascular, que são das veias, dos vasos, das artérias, somos nós no Estado. Ou seja, isso, graças ao trabalho das cooperativas, não significa terceirizar a medicina. É, na realidade, ter empresas e cooperativas que prestam esses serviços e que nós reputamos como de boa qualidade pelos profissionais que trabalham conosco. E, com isso, nós somos capazes de cobrir, na realidade, significativamente os nossos plantões nos nossos hospitais. Muito bem, está então a presença do Dr. Wilson Alecrim, secretário de Estado da Saúde, está certo, hoje no nosso programa.
colocando as suas opiniões, colocando a palavra do Estado na questão do movimento nacional, das reivindicações e da pauta de pergunta que fizemos, algumas delas inclusive sugeridas pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Mário Viana, agradecer a sua audiência em mais este domingo e dizer que o programa vai continuar de olho vivo, de olhos bem abertos aos movimentos, a essa questão do Movimento Nacional dos Médicos, que vai ter desdobramento já esta semana que vem. Vamos torcer para que nós, necessidade de uma paralisação nacional, que é uma categoria fundamental, né, para a saúde, para a vida da população, e vamos ficar realmente atentos a tudo que vai acontecer. Muito obrigado, quero agradecer a nossa equipe técnica, ao Sidney, agradecer ao Raul, ao meu querido Júlio Gonzaga, nosso supervisor de operações, ao PC, ao Monteiro, toda essa equipe de retaguarda que nos deixa muito à vontade para completar este 4º programa, o primeiro mês depois da volta do Nonato Oliveira e do programa Ação na TV aqui na Band. Grande abraço, bom domingo e até o próximo.